Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Andrea. Eu sou uma apaixonada por tricô e eu decidi fazer esses vídeos aqui para ajudar as pessoas que não sabem. Muitas pessoas me pediram, né, para eu tá ensinando para elas, porque elas tinham vontade e tal. E aí eu decidi fazer esses vídeos rápidos e básicos, né, para ensinar aquelas pessoas que desejam entrar nesse hobby, né, em fazer esse hobby do tricô. Eu faço tricô há muitos anos já e ultimamente eu tenho tentado me aprimorar ao máximo, assistindo palestras, né, vendo outras pessoas que fazem também. Enfim, tricô é uma arte que quando você começa, você não quer mais parar. Então, tenho certeza que quem assistir esses vídeos, né, e começar a tentar fazer, vai ver que vai se apaixonar e não vai querer mais parar. Enfim, inclusive eu gosto do tricô porque eu sou canhota, né? Eu escrevo com a mão esquerda, tudo meu com a mão esquerda. E tentei várias vezes aprender crochê, mas não consegui porque como eu sou canhota, então é difícil para mim espelhar aquele trabalho, né? Transferir para minha mão. Então, tricô é uma coisa que você usa as duas mãos, então você tem que treinar o seu cérebro para trabalhar com as duas, e isso facilitou bastante para mim. E eu não tive muitos problemas para começar a fazer o tricô. Bem, tricô é uma arte que começou desde o Egito antigo. As mulheres usavam ossos de animais, né, para entrelaçar as linhas e fazer roupas. E acho que foi por aí que começou essa questão de usar o tricô para vestimento, né? Até que depois da Segunda Guerra Mundial e esse hobby estourou assim, todo mundo começou a fazer porque as mulheres, as esposas dos soldados que iam para a guerra, né, faziam aquelas roupas, teciam aquelas roupas mais quentinhas para os seus maridos, né, namorados levarem para a guerra. E aí no final dos anos 60, começo dos anos 70, começou a ser um hobby mesmo bem praticado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos também. Enfim, quando você descobre a quantidade de roupinhas, de acessórios, de coisas que você consegue fazer com essas duas agulhas juntas, é maravilhoso, certo? Então vou começar mostrando para vocês quais são as ferramentas básicas que a gente precisa para fazer o tricô. E o básico de um trabalho de tricô é agulha e linha ou lã, né? A partir de um novelo de lã e de um par de agulhas você faz coisas maravilhosas como essas que estão ali. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu colocar aqui. Aqui a minha estante dos bichinhos que eu tenho feito com lã e agulha de tricô. Então, as agulhas de tricô, elas vêm em diversas opções, certo? A gente tem as agulhas retas, como essas daqui. Ó, são 2 pares de agulha. Tá aqui, agulha reta. Tem um outro modelinho aqui, pra vocês verem, ó. Tá aqui, essa é um pouco mais longa do que a primeira. Tem essas aqui também. Essas são também retas, mas são mais curtas. Geralmente a gente usa essas aqui para ensinar a criança, né, a começar a fazer. A gente tem também as agulhas circulares, que são essas aqui. Por que elas são chamadas de circulares? Porque elas emendam um lado ao outro da agulha com esse cabo, com esse fio, certo? Elas servem para fazer golas de suéter, mangas de casacos, porque você consegue emendar uma carreira na outra sem parar. Porque na agulha reta, não, você para recomeçar. Aqui não, você consegue continuar o trabalho e aí ela vai fazendo um círculo, que é exatamente essa parte aqui do pescoço. Mas essa agulha, ela pode funcionar também perfeitamente como uma agulha reta, né? Inclusive eu prefiro usar essas agulhas assim, circulares, porque ela facilita muito o manuseio, né, com a mão. A reta, por ela ser maior, às vezes você, se estiver num lugarzinho mais apertado, fica mais difícil de trabalhar. E com as circulares, não, ela lhe dá uma maior mobilidade. Não sei se vocês perceberam também que existem vários
tipos de agulhas. Elas podem ser de madeira, como essa daqui é madeira. Elas podem ser de metal, como essa daqui é metal. Elas podem ser de plástico, como essas daqui. O importante é que elas sejam lisinhas para a linha deslizar e não prender. Às vezes, se você usa uma de madeira meio grosseira, o que acontece? A lã engancha nas farpinhas da madeira e aí você tem dificuldade de terminar o trabalho. Essa lã de madeira aqui, por exemplo, ela é super lisa, ela é de bambu, certo? Então não tem esse perigo do trabalho enganchar. As de plástico também, elas são super lisinhas, né? Facilita muito. E as de metal, melhor ainda. Das três, aqui eu tô mais acostumada a fazer, não vou dizer que prefiro, porque eu também gosto de todas, mas a que eu tô mais acostumada a fazer é a de metal, né? Inclusive as minhas agulhas circulares, a maioria delas são de metal, certo? Como essa daqui, ó. Ok? Bom, existe também as agulhas que tem duas pontas. Elas têm a mesma função. Aqui, ó, como essas aqui, tá vendo? Aqui, uma ponta aqui, outra ponta aqui. Elas têm a mesma função das agulhas circulares. Elas servem para você começar um trabalho e continuar sem parar e voltar, né? Exatamente para poder fazer as mangas. Antigamente não existiam as agulhas circulares, então essas agulhas de duas pontas serviam para fazer esse trabalho que hoje as circulares fazem, né? Então eu tenho essas aqui, embora raramente eu uso, certo? Existe também ainda uma que eu vou mostrar para vocês, ó, que é assim: você compra o cabo, feito esse daqui, é um cabo só, tá vendo que ele tá sem as agulhas? E você pode encaixar o tamanho da agulha que você precisa. Isso é bom para aqueles trabalhos que você precisa trocar o tamanho da agulha num determinado ponto do trabalho que você tá fazendo, né? Aí às vezes você tem que passar os pontos de um para outra agulha. Com essas agulhas aqui que encaixam, não. Você simplesmente atarracha e desatarracha à medida que você precisa mudar o tamanho da agulha. Ó, tô botando aqui para vocês verem. Ó, atarrachei. Se eu quiser tirar, ó, eu giro e elas saem. E aí eu posso botar outra agulha aqui. Então isso facilita bastante o trabalho da gente, né? Coisas apareceram para facilitar esse trabalho da gente. E cada vez que aparece uma coisa nova, assim, é muito prazeroso você descobrir e começar a utilizar. Eu, pelo menos, gosto muito, né? Bom, existe uma tabela que dá os tamanhos das agulhas, porque esses tamanhos vai depender daquilo que a gente quer fazer. Tá, mas geralmente numa receita, quando você pega uma receita para fazer, ele já especifica ali: use a agulha tamanho tal, né? Use o tipo de lã tal. Então assim, você não vai ter que se preocupar, que agulha que eu vou usar para uma camisa que eu quero fazer. Não se preocupe, porque na receita que você pegar, ele vai dar a quantidade de lã que você precisa para fazer aquela camisa e ela vai dizer também o tamanho da agulha que você precisa usar naquele trabalho. Existe uma tabela já pronta. Eu vou divulgar aqui para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem copiar para vocês, não tem problema nenhum, vocês podem copiar, tá bom? Bom, então, falado sobre as agulhas, vamos ver agora as lãs, o tipo de lã, o tipo de fio que a gente pode usar. Eu moro no Nordeste, então o que acontece? Aqui no Nordeste, usar fio de lã para fazer roupa é meio complicado, porque o calor aqui é muito grande, é muito quente sempre, todas as épocas do ano, mesmo que chova, é quente. Então, fica difícil você usar uma roupa tricotada com lã. Existem, então, os fios de algodão. Os fios de algodão são mais leves, né? E aí fica mais fácil a gente poder produzir alguma coisa para usar aqui no Nordeste. Mas nas outras regiões do Brasil, que são mais frias,
Você pode usar a lã, é o mais comum usar. E não só isso, não é só para roupa, mas você fazer uma coberta, uma manta, você faz almofada, você faz bichinhos. Olha quantos bichinhos eu tenho ali, que eu sempre tô testando fazer com as minhas lãs. Aquela boneca que tá ali, ó. Então, eu coloquei a roupinha que eu fiz agora. Inclusive, aquela dali foi com linha de algodão. Não foi nem com linha, não foi nem com lã, né, que eu fiz. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho aqui, ó, um fio de lã. Esse aqui é um fio de lã. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É um fio de lã. Ele é todo decoradinho assim. Olha como ele é fofinho. Ele fica muito legal. Aqui agora. Ele fica muito legal para fazer roupinha de menina, ou para fazer uma tiara na cabeça, fazer luvinha, sapatinho, certo? Eles são ideais. Mas existe também os fios de algodão, como eu falei, que eles são mais comuns para quem gosta de fazer amigurumi, né? Que é outra técnica aí de artesanato para fazer bichinho, né? Mas você pode usar também no tricô essas linhas, tá aqui, né? E aqui no Nordeste principalmente, porque como é uma região mais quente, então essas aqui são ideais, né? Que não esquentam tanto, certo? E a gente vai ter uma infinidade de marcas, uma infinidade de fornecedores que trabalham com todos esses tipos de lã. Tem um outro tipo aqui, olha que bonito esse. Esse é colorido, tá? Ele vai emendando as cores. E o resultado é belíssimo. Eu não tenho aqui um com esse tipo de fio, mas eu tenho esse daqui, essa bonequinha que eu falei pra vocês que eu tinha feito casaquinho e a tiara, olha que fofinho. Isso aqui foi com fio de algodão, não foi de lã. Eu fiz o casaco, a tiara na cabeça e o sapatinho. Olha que fofinho. Aqui. Certo? Então, esses fios coloridos, fios coloridos, eles também dão um resultado assim lindo, maravilhoso nos trabalhos, certo? As lãs, elas podem ser fio de carneiro, pode ser fio sintético. Geralmente as pessoas são um pouco mais resistentes ao sintético, porque o sintético pode causar alguma alergia, né? Então, o ideal é quando você for fazer um trabalho, principalmente para vestir, você procurar saber se aquela lã que você tá comprando, ela é sintética ou se ela é lã natural da ovelha, tá certo? Bem, o que mais que a gente precisa para fazer o tricô? A gente precisa de tesoura, tipo um par de tesouras. A gente precisa de agulha de tapeçaria. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu tenho essa bolsinha aqui cheia de agulhinhas dentro. Tem umas de plástico, tem umas de metal. Essas agulhas servem para a gente costurar as partes do trabalho que a gente tá fazendo. Tipo, você vai fazer um ursinho, você não faz o urso inteiro, você faz ele por partes. Então, depois com essa agulha de tapeçaria, você vai emendar essas partes de forma que eles ficam daquele jeito que tá ali, né? Bem fofinhos, certo? A gente precisa também de contador. Hoje em dia existem aplicativos de tricô que já trazem esse contador, então você não precisa de um contador. Mas antigamente, ó, vinham esses contadores, a gente comprava esses contadores assim, que eu acho que ainda existe hoje deles. Aqui vai esses buraquinhos aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, mas é pra você ir, à medida que você vai mudando de uma carreira pra outra, você vai e troca um número aqui para você não se perder no número da carreira, principalmente para quem está iniciando, que ainda não sabe contar as carreiras. Depois que você se acostuma, você nem vai precisar disso aqui, porque você sabe contar as carreiras, tá? Mas no início, esse contador é sempre legal, e você pode, se você não quiser comprar um contador desse, você pode baixar um aplicativo de tricô, de artesanato, que lá vai ter esse contador gratuitamente para você. Esse contador aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Você pode colocar ele na ponta da sua agulha. Eu tô tentando colocar aqui, ó. E aí fica para facilitar para você mexer nele, aqui, né, ó. Cada vez que você terminar, que você for virar a agulha, aí você vira o númerozinho aqui para você não se perder nessa quantidade de números, tá? Então, isso aqui é super útil por conta disso.
Você precisa também desse suporte para colocar pontos, porque às vezes, por exemplo, num casaco, né, você precisa separar pontos. Como é que você vai separar e não perder esses pontos? Só com um suporte desse aqui que você faz. Quer dizer, não é só com isso, mas isso aqui facilita bastante. Você pode separar também os pontos com fio. Resto de fio, você passa para o ponto, para aquele resto de fio, dá um nozinho, um lacinho, e ele fica ali preso, não vai perder. Mas aqui é bem mais rápido e bem mais prático, certo? Você precisa também de uma fita para medir o tamanho, fita métrica, né? Tipo essa daqui, para medir o tamanho. E você precisa também de marcadores. Aqui eu tenho dois tipos de marcadores. Eu tenho esses aqui, ó. Aqui, eu tenho esses aqui, que são uns alfinetinhos pequenininhos. Ó. Tenho esses aqui. E tem uns outros que eles não são alfinetes, eles são mesmo um ganchinho, na verdade, aqui. Esses ganchinhos que servem para marcar a quantidade de pontos. Você quer dividir os pontos, você precisa de um marcador assim para facilitar para você. Repito novamente que você pode usar pedaço de fio para deixar a marquinha lá. Mas aqui é bem mais prático e bem mais rápido. E você não erra de forma nenhuma quando está trabalhando com isso daqui. Uma coisa ideal também para vocês são as bolsas. Quando eu vou viajar, ou quando eu vou sair assim, que eu quero levar minhas coisas de tricô, eu tenho umas bolsas assim, todas divididas dentro, que dá pra gente levar. Depois, quando você tiver bem viciada no tricô, como eu sou, vai querer ter uma bolsinha também, né? Enfim, então basicamente são esses os acessórios. Umas outras coisas, por exemplo, você ter essas coisinhas assim que é para decorar, botar numa tiara, por exemplo, né? Botõezinhos para você colocar nas roupinhas, olhinhos. Olha só, eu tenho olhinhos também, feito esse daqui, para colocar nos bichinhos, né? Então são coisas que você vai olhando, à medida que você vai precisando, você vai sabendo que aquilo vai ser importante para você, você vai começando a organizar na sua casa, no seu espaço. Bom, as cores, né, dos novelos, nossa, tem uma infinidade enorme, como eu já tinha mostrado aqui antes. E o segredo de você fazer um bom trabalho é você misturar essas cores, achar as cores corretas para misturar. E isso você só vai conseguir fazer testando, né? Eu, quando vou fazer um casaquinho ou qualquer trabalho, eu sempre coloco vários novelos juntos e fico imaginando aquela mistura de cores, o que é que vai trazer. Foi por isso que aquele casaco que eu mostrei aqui antes ficou tão bonito, porque eu tinha aquelas cores de novelo e eu fui misturando até eu chegar naquelas cores que me agradou. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo, certo? Da videoaula. A partir do segundo vídeo a gente já vai começar a fazer algumas coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar aqui embaixo que eu vou responder. Eu tenho também redes sociais, eu tenho uma conta no Instagram e eu tenho uma conta também na Etsy, no Pinterest também, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou colocar aqui os endereços embaixo e eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem acompanhar esse trabalho, tá bom? Muito obrigada pela atenção e no próximo vídeo a gente já vai começar a colocar a mão na massa. Obrigada, tchau, tchau!